vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química e Ensino Secundário Geral 12ª classe 2021. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista o vídeo até o final. E porque estamos no período de pandemia, lave as mãos, use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela. Apoie ao canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, vamos ao essencial necessariamente sob forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a mais necessariamente tensão de Química. Ensino Secundário Geral 12ª classe 2021. Bom, sob forma aleatória, com vista a selecionar questão para o vídeo, podendo a questão 21, dada a seguinte equação da reação hidrogênio-oxigênio produzindo água, com as velocidades iniciais obtidos, produziu-se a seguinte tabela: experiência 1, experiência 2 e experiência 3, respectivas concentrações iniciais do hidrogênio e do oxigênio nas respectivas experiências, incluindo as suas respectivas velocidades de reação. Bom, qual é a ordem desta reação? Antes do prossigo, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo, antes que se esqueça, necessariamente com que subscreva-se ao canal e, se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente sob forma a solucionar a questão 21, que pretende saber necessariamente a ordem da reação em conformidade com os dados fornecidos do problema. Bom, neste caso, a partir da equação, a reação é irreversível necessariamente. Então, tem-se apenas uma certa transformação de reagente para produto, o que significa que, inclusive, a reação se esgota. Neste caso, tendo que formar-se produtos. Então, nesse caso, a expressão da lei da velocidade da reação tende-se a favorecer em termos de reagentes, necessariamente hidrogênio e oxigênio. Porém, os coeficientes estequiométricos serão determinados, determinarei experimentalmente. No geral, tendo tabela, são determinados os coeficientes, ou seja, os expoentes das concentrações a partir dos valores obtidos experimentalmente, que é o caso. Então, neste caso, em conformidade com os valores do problema, a questão 21. Então, neste caso, tem-se hidrogênio, oxigênio, estão produzindo água ou monóxido de hidrogênio, necessariamente. Então, nesse caso, em conformidade com a reação, tendendo que balancear, inclusive, tem-se uma mol de oxigênio, um átomo de oxigênio para produto, tem-se 2%, então, meio. Então, só forma a obter valor inteiro necessariamente para o oxigênio. Então, tendendo que necessariamente multiplicar por 2. Então, multiplicando por 2, terei 2 vezes 1 meio 1. Então, depois 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 1, 2. Necessariamente. Então, esta é a equação que deveria ser, pois tem-se mol de água, uma molécula de água. Então, porém, ou seja, tem-se 2 mols de hidrogênio. Ter 2 mols de hidrogênio significa, nesse caso, tem que ter 2 moléculas de água, nesse sentido. Então, ocorreu um lapso na equação do problema. Porém, isto não impede com que possa determinar o problema, pois tem essas espécies do problema.
Então, velocidade da reação será determinada pela expressão de Goldberg-Wahrhans, que diz a velocidade é proporcional à constante e às respectivas concentrações. Então, dos reagentes, então, entendendo que colocar X para e considerar X para hidrogênio e Y para o oxigênio. Bom, porém poderia ser inclusive de qualquer letra necessariamente dessa forma designada. Então, neste caso, considerando as experiências 1 e 2, tem algo em comum. Para o X, tenderei que determinar coeficientes, ou seja, coeficiente não, o expoente de oxigênio. Então, neste caso, considerando velocidade 1 de hidrogênio e oxigênio necessariamente. Então, a 2, a experiência 2, constante da experiência 2, concentração inclusive de oxigênio necessariamente. Então, a relação entre as duas expressões, considerando com que a concentração 2 seja igual a constante, ou seja, constante 1 igual a constante 2 necessariamente. Então, terei a velocidade 1 igual a constante 1, concentração de hidrogênio da experiência 1, concentração de oxigênio da experiência 1, em função da velocidade 2, ou seja, experiência 2, constante 2, concentração de hidrogênio da experiência 2, concentração de oxigênio da experiência 2 necessariamente. Bom, em conformidade com os valores fornecidos do problema, como dizia inclusive constante 1 igual a constante 2, significa podendo substituir ou constante 1 igual a constante 2 ou inclusive constante 2 igual a constante 1 necessariamente, com vista a simplificar inclusive as constantes. Então, nesse caso terei a constante, ou seja, velocidade 1 igual à concentração de hidrogênio, concentração do oxigênio em função da concentração do hidrogênio da experiência 2, concentração do oxigênio da experiência 2 necessariamente. Então, substituindo em conformidade com os valores fornecidos do problema, neste caso terei 0,025 x 0,01 y. Então, inclusive velocidade 2,4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, concentração para a experiência 2, 0,025 para o x e para o y 0,005. E constante 1,2 vezes 10 elevado, ou seja, a velocidade igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 necessariamente, em conformidade com a informação do problema. Então, neste caso, a velocidade da reação, bom, esse aqui é algo comum referente ao x, tendo que simplificar. Então, terei 0,01 também 10 elevado a menos 1, 2, menos 2 são 2 zeros. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 3, são 3 zeros. Então, elevado a y. Então, neste caso,
Colocando números inteiros será 24 vezes 10 elevado a menos 1. Então, vezes 10 elevado a menos 6. Então, sobre 12 vezes 10 elevado a menos 1, que vai dar 1,2. Então, vezes 10 elevado a menos 6. Necessariamente. Então, tem-se algo em comum. Se isso simplifico. Então, neste caso, terei 10 elevado a menos 2 mais 3. Então, sobre 5. Então, elevado a y igual a 24 dividido por 12 é igual a 2. Necessariamente. Então, nesse caso, terei 1 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 2 mais 3 é igual a 1. Então, que é 10 elevado a 1. Então, elevado a y é igual a 2. Então, neste caso, 1 sobre 5 é igual a 0,2. 0,2 vezes 10 é igual a 2. Então, 2 y igual a 2. E neste caso, isto é mesmo que dizer 2 elevado a y igual a 2 elevado a 1. Ou os 2 elevado a 1 igual a 2. É isso que significa de que y é igual a 1. Necessariamente. Y é igual a 1. Bom, outra possibilidade, inclusive, para determinar o valor de y seria a expressão contrária, que significa velocidade 2 em função de velocidade de 1, invertendo. Então, o resultado seria o mesmo. Então, outra determinação para a questão do x, então, onde tem-se em comum para o y, experiência 1 e 3, de forma a simplificar. Terei neste caso velocidade 1 igual a constante 1, concentração de hidrogênio, concentração de oxigênio, velocidade 3, constante 3, concentração de hidrogênio, experiência 3, concentração de oxigênio, experiência 3. Então, neste caso, inclusive, constante, considerando constante 1 igual a constante 3. Então, terei necessariamente velocidade 1, o seu valor 2,4 vezes elevado a menos 6. Igual a concentração inicial de hidrogênio é 0,025 e de oxigênio 0,01. Agora, velocidade 3, 0,6 vezes elevado a menos 6. Então, concentrações 0,0125 e 0,01. Oxigênio. Então, tem-se algo em comum. Então, tentando que simplificar para o y. Então, neste caso, a velocidade será necessariamente 24 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 6 vezes 10 elevado a menos 1, porém, vezes 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 7. Todavia, isso será igual a 24 sobre 6. Então, igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 ou 25 vezes 10 elevado a menos 3. Então, 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. 1,25 vezes 10 elevado a menos 2.
elevado a x. Necessariamente. Então, terei pensar algo em comum. Numerador e denominador. 24 dividido por 6, quanto? É igual a, neste caso, 2,5. Isso inclusive, tendendo a simplificar. Então, 2,5 é mesmo 25 vezes 10 elevado a menos 1. Sobre, necessariamente, 1,25 é mesmo que 125 vezes 10 elevado a menos 2. Necessariamente. Então, elevado ao x. Elevado ao x. Então, neste caso, 4 será igual a 25 dividido por 125. Bom, 125 é 25 vezes 5. Então, 25 dividido por 25 resta 5 nesse caso. Então, será 1 sobre 5. Então, 1 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 1 mais 2 para o numerador. Então, será 10. Então, elevado a x. Então, neste caso, 4 igual a 1 sobre 5, 0,2 vezes 10, 2. Então, 2 elevado a x. Então, qual será o valor do x? Então, as bases devem ser iguais. Então, decompondo 4, 2 elevado a 2 igual a 2 elevado a x. O que significa que x é igual a 2. Necessariamente. X é igual a 2. Bom, deixando ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás. E antes que se esqueça, importa-me recordar com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like, partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Necessariamente. Bom, retornando ao problema, de forma a substituir velocidade, uma vez que a velocidade é igual a constante concentração de hidrogênio e considerei como sendo x, é a concentração, o seu expoente, então oxigênio, considerei sendo y, e já determinei valores de y. X igual a 2, y igual a 1, y igual a 1. Então, neste caso, a velocidade será igual a constante concentração do hidrogênio. Então, nesse caso, tem expoente x, então elevado a 2. Concentração do oxigênio elevado a 1. Então, neste caso, essa expressão da velocidade da reação em conformidade com a informação dos dados do problema, em conformação com os dados obtidos experimentalmente. Então, o problema não pretende saber a velocidade da reação, porém pretende saber a ordem da reação. Inclusive, para que se possa conhecer a ordem da reação, é necessário conhecer necessariamente a expressão da lei da velocidade. Então, neste caso, tem-se ordem parcial, será 1 e 2, ou seja, 2 ordem parcial 2, que é referente ao hidrogênio, ou seja, é 2 nesse caso. Então, ordem parcial do oxigênio, então é 1. E neste caso as ordens parciais é que possibilitam a ordem total somatória. Então, ordem total 2 mais 1, 3. Então, o que significa de que a ordem da reação é 3.
Bom, e duas alternativas de problema. A linha C, a opção correta. A linha C, a opção correta. E salientar outra possibilidade para a determinação do x seria o inverso da expressão das velocidades da experiência 3 e 1, ou seja, sendo experiência 3 em função da experiência 1, seria o mesmo valor também. Bom, deixando ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás. Porém, é tudo. Dúvida será prazer em respondê-los. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like. Apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. E revisite playlists dos vídeos do canal. Aqui Valdo Mário, estudante universitário.